Olá, bem-vindos ao Ervalingotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje, por volta das 16 horas, eu fiz uma live no Instagram e aqui no YouTube falando sobre o nosso estudo sobre o poder de crer. Crer, que é a nova série que nós criamos aqui para o canal. Porém, no entanto, entretanto, deu ruim. O som ficou ruim, a live não deu muito certo. E para que a gente não perca esse estudo, eu resolvi voltar aqui, gravar esse vídeo, falar de novo sobre o tema para que a gente salve esse vídeo. Porque o Espírito Santo ele tem mexido muito com a minha alma para a gente conversar sobre esse assunto. Qual é o assunto, Giane? É o poder da palavra. O Espírito Santo ele tem falado comigo esses dias sobre a importância do que a gente fala, sobre o que a gente diz, sobre o que a gente vive. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, quer dizer, corta dos dois lados, que ela vai e corta a alma, né? Então eu quis trazer essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, agora com mais calma, sem a agitação da correria do YouTube, do Instagram. Foi minha primeira live, foi um teste, não deu certo, mas a gente vai fazer o vídeo assim mesmo, não vamos ficar sem o estudo. E para isso, eu quero convidar vocês a ler comigo Provérbios 18, verso 21, que está escrito assim. Eu vou ler aqui na King James, tá? Que é uma versão um pouco mais tradicional. Então, eu vou ler aqui com vocês Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim: a língua, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam ela habilmente serão recompensados. Gente, quando a gente para pensar que nesse verso aqui, olha só a importância disso daqui. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Que quem usa ela de sabiamente, ela vai ser recompensada. Isso é algo muito sério. Isso é muito importante. Porque aqui ele está falando que a gente pode gerar vida e pode gerar morte. Muitas vezes morte intelectual, morte espiritual, morte emocional. Há poder na nossa palavra. O que a gente fala tem poder. Se a gente lembrar, a gente precisa colocar na nossa cabeça que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando a gente pensa que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando do poder criador que existe nele, a semelhança dele, semelhança do caráter, semelhança do poder dele. Jesus, lá na frente, fala para os discípulos assim: tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E tudo o que disseres, vocês vão conseguir. Jesus falou assim: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz em meu nome, em nome de Cristo. Em meu nome vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Vocês têm ideia do quão forte e poderoso é isso? Só que esse poder é um poder que precisa ser muito bem cuidado, porque ele pode gerar, lembre-se que a palavra, através da palavra, Deus criou o mundo. Deus disse: haja luz.
e houve luz. Poder criador, poder de vida e poder de morte. Então, vamos pegar aqui na própria palavra de Deus um exemplo poderosíssimo da palavra. Eu quero ler aqui com vocês, só que aí agora eu vou ler aqui na versão Almeida do século 21. Eu quero que vocês abram Números, o livro de Números, capítulo 14, e eu vou ler com vocês aqui dos versos 26, do versículo 26 até o versículo 32. Só para vocês entenderem o contexto do que está aqui em Números, foi feito um levantamento, no capítulo 13, foi feito o levantamento, recenseamento do povo de Israel, ok? Dentro do capítulo 13, a partir do versículo 25, Deus tinha mandado um pouquinho antes os 12 espias, até Canaã, ver a terra, vigiar a terra. E aqui no versículo 25, eles estão retornando, os espias estão retornando. E alguns espias estão desanimados. E esse desânimo, eles passam para o povo de Israel quando eles estão falando que não tem jeito, que o povo de Canaã é muito mais forte, muito mais numeroso, tem estratégia militar e tudo mais para vencê-los. Então, aqui, esse é o contexto. Vigias voltarem de Canaã, trazendo as boas novas de Canaã, eles voltam e nesse contexto eles começam a fazer o quê? Vamos ver? Eles começam a reclamar no capítulo 14. Existe um desânimo tomar conta de todo mundo. No capítulo 14 eles começam a reclamar. E eu quero que vocês ouçam ou leiam comigo. Pega a sua Bíblia aí, leia aí na versão que você tem. Leia comigo o que está escrito aqui. Verso 26 diz assim: Depois disso, o Senhor falou a Moisés e a Arão: Até quando eu sofrerei com essa comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Disse-lhes: Pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme que pedires. Presta atenção nisso. No verso 27. Acho que não vou nem continuar lendo. Conforme que pedires. Conforme eles estão reclamando, conforme eles estão murmurando. No resumo, eles estão falando: Senhor, o Senhor tirou a gente do Egito? Para quê? Para que o Senhor tirou a gente do Egito? Para que a gente morra aqui nesse deserto? É para isso que o Senhor tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha não sei o quê, a gente isso, a gente aquilo, a gente aquele outro. E aqui? A gente não tem nada? Aí a gente vai enfrentar esse povo de Canaã? É isso que está acontecendo aqui, gente. Vocês têm noção do que é isso? Tem ideia do que é isso? Da reclamação constante do povo contra Deus, colocando Deus no mesmo patamar que o ser humano, esquecendo de todas as grandezas e as maravilhas que ele fez lá para salvar o povo da escravidão. Eles se esqueceram em pouquíssimos dias, porque eles ficaram parados somente para a construção do tabernáculo. Acabou a construção do tabernáculo, vamos dizer 2 anos, em média. 2 anos a construção do tabernáculo, terminou de construir.
E já estão reclamando, eles já estão na porta de Canaã, gente. Eles já estavam às portas de Canaã. E estavam reclamando. Deus deu o que comer? Maná, o pão que veio direto do céu, que nenhum outro ser humano tinha comido até aqueles dias. Eles tinham comido codorna, até se fartarem, até não aguentarem mais. Água pura e fresca, tirada da rocha. E assim mesmo, continuaram reclamando, reclamando. Tinham a proteção de Deus. Tinham a coluna de fogo durante o dia, durante a noite para aquecê-los, a nuvem durante o dia para protegê-los do calor do deserto. Deus falando diretamente com eles. Eles não quiseram, aí eles falaram, não, Moisés, vai lá e fala no nosso lugar, porque é forte demais, é poderoso demais Deus falar com a gente. Tudo tinha um motivo para reclamar. Tudo era motivo para murmurar. Tudo. Aí eu pergunto, qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Dessa murmuração, dessa reclamação constante? Qual foi? Tá aqui. Tá aqui. Seja conforme vocês pediram, conforme vocês disseram. Verso 27. Os vossos cadáveres cairão neste deserto. Versículo 28. Os vossos cadáveres cairão aqui neste deserto. Nenhum de vocês vão herdar a terra que eu prometi aos vossos pais. Segundo o recenseamento que foi feito, foi feito o levantamento de quantas pessoas tinham, de 20 anos para cima vai morrer todo mundo, só vai ficar Josué e Caleb, porque foram os únicos que falaram bem da terra ao qual eu lhes mandei. Nenhum de vocês entrarão na terra. Olha o que a murmuração faz. A murmuração, ela rouba de nós as promessas. A murmuração, ela rouba de nós as bênçãos de Deus. A murmuração, ela tira aquilo que é de mais precioso, que é a presença de Deus, porque afasta a gente de Deus. Coloca Deus em dúvida. A gente deixa de acreditar em Deus e no poder de Deus e na ação de Deus. Por exemplo, uma coisa muito comum que a gente fala e a gente nem percebe. Isso é inferno. Isso é uma desgraça. Com quem você está falando? Isso é um inferno. Nada dá certo. Tudo dá errado. Tudo é uma desgraça. Tudo é uma desgraça mesmo? E o fôlego de vida que você tem? E o pão do dia de hoje? Você já pegou o pão de hoje? Já agradeceu ao pão de hoje? Que você tem? Que Deus te concedeu? Você já agradeceu porque você está aqui com saúde, vivo? O que nós temos falado? Palavras de vida eterna, palavras que produzem vida ou palavras de morte? O que tem saído da nossa boca? Como eu cantei lá na live, eu vou cantar aqui de novo uma musiquinha que a gente canta para as crianças. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala.
que a gente está falando? Quais são as nossas palavras diárias? Porque a palavra reclamar vem de clamar novamente, reclamar, refazer, reviver. E a gente tá reclamando. Ou falando mal. Gente, estamos encerrando 2021. Foi um ano difícil? Sim. Vamos ser coerentes, vamos ser honestos. Não foi fácil. 2020 foi difícil. 2021, só Jesus na causa. E o que nós queremos para 2022? Hoje é dia 8 de dezembro. Daqui mais uns dias é Natal. Daqui mais uns dias é Ano Novo. E todo mundo espera chegar o Ano Novo, não, porque no Ano Novo tudo vai ser novo. Parece que deu meia-noite, tudo se faz novo. Mas eu quero desafiar cada um de vocês hoje a fazer o novo hoje. Eu te desafio a ficar sem reclamar no ano de 2022. Independente da dificuldade. E esse desafio não é só para vocês, é para mim também. Porque eu também reclamo. Eu também murmuro às vezes. E por isso o Espírito Santo, antes de falar com todos vocês, falou comigo. Giane, e aí? Você vai continuar reclamando da vida? Vai continuar falando, ai, tá difícil, ai, tá complicado 2021? Porque as notícias que vêm por aí, segundo o mundo, não são boas. E o que nós vamos fazer com essas notícias? Nós vamos reclamar? A gente vai murmurar? Se tiver que ficar em lockdown novamente, vai reclamar porque vai ter que ficar em lockdown novamente por causa dessa nova onda? O que nós vamos fazer? Presta atenção. Quando Deus falou, haja luz, foi o poder da palavra dele que fez com que houvesse luz. E quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, foi o poder da palavra que ele botou em ação ao fazer o bonequinho do homem lá e criar o homem. Jesus, quando curava, presta atenção nisso. Jesus, quando curava, ele falava assim, seja feito como tu queres. O que queres que eu te faça? Seja como tu queres. A tua fé, a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. O que nós não estamos vendo, mas temos certeza? Bênção ou maldição? O que nós estamos vendo e o que nós estamos proclamando? Nós estamos falando de bênção da palavra de Deus, nós estamos vivendo aquilo que nós falamos que conhecemos, que é a palavra de Deus, ou nós estamos falando aquilo que o mundo está falando? O que é que nós estamos falando? No que nós estamos crendo? Porque a própria palavra de Deus diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente está enchendo, assistindo coisas ruins, vendo coisas ruins, pensando em coisas ruins, a gente vai enchendo o nosso coração e do nosso coração sai pela boca. E a gente fala. Do que nós estamos nos alimentando? E o que nós estamos criando para 2022? Porque as palavras que nós falamos hoje são sementes plantadas hoje que nós vamos colher lá no futuro. Quais têm sido as nossas palavras? São palavras de vida eterna?
São palavras de salvação? São palavras de amor? São palavras de cura? São palavras de bênção? Ou são palavras de maldição? Quais são as nossas palavras? O que nós estamos falando? Qual tem sido o assunto do momento na nossa roda? Ai, Jane, você tá carola demais, você tá chata demais com esse assunto. Faz um teste. Faz um teste. Eu te desafio, faz um teste. Passa a agradecer todo dia. Eu fiz no começo desse ano, agora não sei se foi lá no período de maio, mais ou menos, uma série no Instagram chamada Em Tudo Dai Graças. Em tudo. E todos os dias eu colocava vídeos ali falando sobre dar graças em meio às circunstâncias difíceis. Primeiro que para eu poder falar isso, eu primeiro precisava agradecer. Para eu poder pronunciar isso, eu primeiro precisava viver isso. Não adiantava eu ficar reclamando, eu ficar murmurando e falar aqui para vocês, vai lá, agradece. Não adiantava. Agora, o que nós temos feito? Nós estamos fazendo como Paulo, que estamos dizendo, Senhor, a tua graça me basta? Ou não? Estamos vivendo a graça de Deus? Estamos vivendo o poder de Deus? Estamos vivendo o poder da palavra de Deus? Outra coisa, a gente realmente acredita que o que está na palavra, que o que está não, começa por aqui, que a palavra realmente é o poder de Deus? Nós acreditamos nessa palavra? Nós acreditamos nessa palavra? Nós estamos realmente convictos que a Bíblia é a palavra de Deus e que assim como as misericórdias se renovam a cada manhã, essa palavra ela se renova em nós todas as manhãs? Nós cremos, nós acreditamos que essa é a palavra de Deus? Porque para a gente acreditar que essa que é a palavra de Deus, a gente primeiro precisa acreditar em Deus. E aí a gente lembra de João, no Evangelho de João, que diz que no princípio era o verbo. Não, vamos até ler, vai. Vamos ler, vai aqui. Ó. Vamos pegar aqui. João, capítulo 1. Vou pôr o óculos aqui, porque ele é meu bom amigo. Que tá escrito assim, vamos lá. João, capítulo 1, assim. Evangelho, tá, gente? É evangelho. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se foi feito existiria. Lembrando que verbo significa palavra. Se a gente eu li na versão Almeida do século 21. Se eu pegar aqui na King James, vamos ver. Como ele acho que ele vai estar no princípio era o verbo também. Mas vamos ver. Vamos conferir aqui, ó. King James. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. Verso 9.
A palavra é a luz verdadeira vinda ao mundo. Ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus. Aqui, na versão King James, a palavra está com letra maiúscula. A gente sabe que letra maiúscula significa nome, refere-se a uma pessoa. Então aqui a gente está falando de Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, que veio e habitou entre os homens. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de Jesus, nós estamos proclamando palavra de vida. Nele está a vida. E a vida, ela é luz. Sempre quando tem luz, você já viu que tudo fica mais bonito? Eu fiz um vídeo semana passada que não foi aqui pro canal, e a luz aqui estava meio ruinzinha. O vídeo ficou péssimo, ficou horrível. Apaguei, joguei fora esse vídeo. Agora, quando se tem a luz, quando se tem a palavra, quando se tem a vida, tudo fica melhor. Por isso eu quero te fazer esse desafio. Não espere. Desafio número 1. Não espere. Dia 31, meia-noite, virada para o dia 1º, para começar a falar palavras de vida, palavras de gratidão, palavras boas. A gente não tá falando só de pensamento positivo, não, gente. Tô falando de palavra de bênção, de agradecimento, de não reclamação, de não murmuração. Esse é o desafio número 1. Desafio número 2. Viver essa palavra diariamente no ano de 2022. Se necessário for, fazer até um jejum de palavras. Começar a prestar atenção para não reclamar de tudo. Começar a observar, prestar atenção no que está acontecendo em volta. Eu poderia muito bem ter ficado reclamando hoje, agora, do áudio ter ficado ruim no Instagram, do vídeo da live, tanto lá do Instagram como aqui do YouTube, ficarem ruim. Eu poderia ter reclamado. Mas eu resolvi falar não. Eu já tava tirando minha maquiagem, ó, já tô aqui meio que descabelado. Mas eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a Deus pela oportunidade de fazer tudo de novo. E tô aqui, fazendo tudo de novo. Por quê? Porque eu estou sendo desafiada por Deus também para ser grata e para fazer o novo de novo, para trazer vida. Essa palavra aqui de hoje é para trazer vida para a sua alma. É para trazer vida e vida em abundância. E eu quero que você, se você quer que outras pessoas tenham vida e vida em abundância, começa distribuindo essa palavra aqui para os seus amigos. E não é só não tô pedindo para fazer isso só para o canal crescer. Claro que eu quero que o meu canal cresça. Claro que eu quero que tenham mais inscritos. Claro que eu quero comentário. Claro que eu quero. Claro que você curta, compartilha. Não é só mais um. Não. Eu quero, com esse meu pedido hoje, que você ajude outras pessoas a terem uma vida nova de abundância nesse novo ano de 2022. Eu quero que você ajude
outras pessoas que estão em depressão, tristes, amarguradas e que não sabem o porquê que estão vivendo isso. Estão vivendo justamente porque as palavras dela não estão produzindo vida. Estão produzindo tristeza, angústia, depressão. Ou aquelas coisas que ela tem visto estão produzindo tristeza, angústia. Não, vamos distribuir a palavra de Deus, vamos distribuir esperança, vamos distribuir gratidão, vamos distribuir fé. E eu conto com vocês, para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Eu conto com você, meu amigo, você minha amiga, você meu irmão, você minha irmã, que compartilhe essa palavra. E vamos alcançar outras pessoas e vamos gerar vida, porque existe aqui uma promessa em Provérbios. Quem tiver sabedoria para usar a palavra vai ser recompensado. Então vamos produzir vida e ser recompensado com vida e vida em abundância. Vamos ajudar outras pessoas a gerarem vida e vida em abundância. Vamos proclamar a palavra de Deus. Vamos juntos trazer esperança de novos dias, apesar de a gente não vai valorizar o problema. A gente vai exaltar o Deus da solução. E que Deus te abençoe grandemente.